Quero convidar você a abrir comigo a carta, né? A carta de Judas, que se encontra lá no finalzinho do Novo Testamento, antes de Apocalipse, para ficar fácil aí para você achar, tá? Judas. Não é o Judas Iscariotes não, viu, gente? Aqui não é Judas traidor, não. Judas, eu não vou dizer capítulo 1, porque Judas só tem um capítulo, tá? Mas é Judas aí, versículo 1, ok? Judas, versículo 1. E hoje nós vamos ficar só nesse versículo mesmo, versículo 1, ok? Todos acharam? Amém? Ou se alguém estiver aí no sol, às vezes o sol pega assim de lado, né? Tem cadeira por aqui na sombra, tá? Pode vir ali, aqui. Mas enfim, vamos lá. Judas, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Até aqui, vamos orar nesse momento. Oremos. Ó Deus, nós temos a Tua palavra diante de nós e nós cremos no que a Tua palavra diz. A Tua palavra, ela nos dá o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A Tua palavra é alimento para as nossas almas, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A Tua palavra, ela é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos mostra, ela nos dá direcionamento. Eu te peço, Senhor, que a Tua palavra, ela opere hoje poderosamente nas nossas vidas. Que a Tua palavra, ela realize tudo aquilo que ela pode realizar em nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você, tá? Você já teve que brigar por alguma coisa? Quem aí já teve que brigar por alguma coisa? Eu já tive. Já tive que brigar por alguma coisa. Mas há pessoas que gostam de brigar por qualquer coisa, né? Brigam por tudo. Dizem as más línguas que as mulheres, elas demoram para se arrumar, né? Mas pergunte se elas demoram para arrumar uma briga. Olha, já estão querendo brigar, tá vendo? Não tenha calma, só brincadeira, tá? Só brincadeira. Irmãos, Judas aqui, ele vai nos convidar para uma briga. Judas vai nos chamar, nos desafiar para uma briga. Olha o verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ele nos chama para batalhar, ele nos chama para lutar, ele nos chama para brigar aqui. Ele quer que nós sejamos lutadores, batalhadores, mas não por qualquer coisa. Ele quer que nós lutemos pelo que importa. Hoje a nossa mensagem é exatamente esse tema, lutando pelo que importa. Esse é o tema, na verdade, de toda essa carta. Ao longo das mensagens que nós vamos ver aqui domingo após domingo, nós vamos aprender, vamos ver algumas razões pelas quais importa que a gente lute, que a gente batalhe. Mas hoje eu quero falar mais especificamente sobre o tipo certo de pessoa que vai se importar e que vai lutar pelo que importa. É sobre isso que eu quero tratar hoje de manhã aqui com os irmãos. E eu vou começar falando aqui sobre o perfil desses lutadores. De que tipo eles são? Como é que eles se parecem? Né? Vou chamar o Sérgio Chapelin, né? O que eles se alimentam? Onde eles vivem? Né? Que tipo de lutadores são esses que se importam e lutam pelo que de fato importa? O nosso texto, ele começa com a palavrinha aí, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem nos convida a lutar aqui? Quem nos convida a batalhar aqui? Judas. É Judas. E ao ele mesmo batalhar através dessa carta, ele vai nos dar o exemplo de como nós também devemos lutar. De como nós também devemos batalhar. E a primeira coisa aqui, irmãos, o primeiro exemplo que Judas nos dá de como lutar, de como batalhar, é que ele não tem prazer pela briga em si.
Ele não está lutando porque tem prazer em lutar, porque tem prazer em brigar, porque tem prazer em batalhar. Não é essa a questão. Se você voltar lá para o verso 3 que a gente leu agora, ele diz: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos. Em outras palavras, ele está dizendo assim: irmãos, eu queria escrever sobre outra coisa. Eu estava querendo falar sobre a maravilhosa salvação que chegou para a minha vida, que chegou para a sua vida. Era sobre isso que eu queria falar. Eu não queria brigar. Eu não queria batalhar. Porém, ele entra nessa batalha. E ele nos convoca a batalhar porque ele entende que é importante, é necessário. Há momentos que é de fato importante entrar na batalha. Há momentos que é importante a gente lutar. Foi importante no ministério de Jesus. Às vezes a gente olha assim para uns desenhos que fazem de Jesus, né? E Jesus parece estar sempre assim, né? A cara assim meio... Mas que Jesus nunca batalhou na vida. Jesus era carpinteiro, né? Jesus pegava no pesado. E carpinteiro naquela época não era só quem fazia móveis ou alguma coisa, não. Envolvia construção civil. Né? Jesus estava lá, batendo com mai no chão, né? Não sei se tinha mai naquela época. Mas ele estava trabalhando e pegando no pesado, ok? E Jesus, algumas vezes, ele teve que ser mais duro com algumas pessoas. Há um momento que Jesus revirou mesas e pegou um chicote lá, Azorrag, o nome do chicote, trançado lá, expulsou algumas pessoas ali do templo. Então há momentos em que será necessário entrarmos na batalha. Aqui, Judas entra nessa batalha porque ele vê uma ameaça ao povo de Deus. Uma ameaça vinda de homens que se colocavam como mestres, mas eram falsos mestres. Eles ensinavam coisas falsas ou eles distorciam o evangelho em questões assim importantes, centrais para a nossa fé. E quando ele viu essa ameaça, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela lida com coisas eternas, ela lida com realidades eternas, ela lida sobre como será a nossa eternidade. Então, quando há uma ameaça desse nível, que lida com a nossa eternidade, nós precisamos fazer alguma coisa. É isso o que Judas vai fazer e que ele nos chama a fazer também. Judas aqui não é como algumas pessoas que ficam brigando entre irmãos por bobagem. Não. Judas não é como alguns que vão lá para o Facebook brigar por besteira. Por coisa que daqui a um ano ninguém se lembra mais. Não. Judas, ele não está preocupado em vencer um debate. Deixa eu mostrar aqui como eu sei mais de teologia do que você. Não é esse o perfil de Judas. Ele não queria nem brigar. Mas nesse momento era necessário entrar nessa batalha. Então, aqui a gente já aprende. Nós devemos entrar em batalhas quando elas de fato forem necessárias. Quando elas tocarem em realidades extremamente importantes para a nossa fé. Quando elas tocarem em coisas que são eternas. Agora, uma outra coisa aqui que nós vemos, no modo como Judas batalha, é que ele luta pela verdade do Evangelho. Ele fala aqui que nós devemos batalhar pela fé. E esse batalhar pela fé aqui é batalhar pelo conteúdo da nossa fé, pelo aquilo que a gente crê, por aquilo que é central para a nossa fé em Cristo Jesus, por aquilo que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Como eu já falei, ele não está interessado em batalhar por bobagens, por coisas tolas, por coisas secundárias. Não, ele quer e ele vai entrar nessa batalha por aquilo que é importante, por aquilo que Jesus nos ensinou, pela mensagem central do que Jesus nos ensinou para a nossa fé. E ele também não vai usar armas carnais. Ele não vai usar armas pecaminosas para essa batalha. As armas que ele vai usar aqui, ele não vai usar, por exemplo, mentiras. Ele não vai distorcer as coisas para poder ganhar a batalha. Ele não vai, irmãos, fazer ameaças para tentar ganhar essa batalha. Ele vai usar exatamente a verdade que ele crê, a fé que ele crê. Esse é o ponto, o ensino de Cristo. É isso que ele vai usar nessa batalha aqui. Mas também tem uma outra coisa interessante. A postura de Judas. Judas, ele luta com humildade. Ele tem uma postura aqui de humildade. Volta de novo ao verso 1. Olha o que ele diz. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Certo?
Pergunta para nós aqui. Quem é esse Judas? A gente tem que saber que a palavra Judas, o nome Judas, é um nome comum, irmãos, no Novo Testamento. Você vai encontrar muita gente chamada de Judas, se você ler a Bíblia, tá? Judas Tadeu, Judas Barsabás, Judas Iscariotes, né? Esse nome Judas, inclusive, vinha de Judá, que era uma das 12 tribos de Israel. Daí, né, por ser um nome tão importante, daí o pessoal colocar o nome nos filhos de Judas com facilidade, certo? Infelizmente, eu acho bonito esse nome Judas. Mas, infelizmente, teve um que desgraçou o nome, né? E aí não presta mais nem para botar no outro. Mas, enfim, esse Judas, ele se apresenta como irmão de Tiago, certo? Tinha um Judas apóstolo, que era Judas filho de Tiago. Esse aqui não, é o Judas irmão de Tiago. Quem é esse Tiago, que é irmão de Judas? Ele está se apresentando como irmão de Tiago, então ele está pressupondo que todo mundo conhecia esse Tiago, certo? Então, conhecendo Tiago, a gente descobre quem é o Judas. Mas quem é esse Tiago? Quem era uma pessoa tão importante que podia dar só o primeiro nome, eu sou Tiago? Podia dizer, não, Tiago, baixinho, né? Tiago, que trabalha lá não sei aonde, aí ficava mais fácil. Mas não, aqui é só Judas, irmão do Tiago. Deixa eu dar um exemplo. Eu chegasse aqui e dissesse assim, irmãos, meu nome é Nelson, irmão da Raquel, nome da minha irmã. Vocês dizem assim, não ajudou em nada. Não sei quem é Raquel, né? Porque a Raquel que eu conheço é aquela que está sentada ali, né? Não é? Agora, se eu chegasse para vocês e dissesse assim, ó, eu sou Nelson, primo do Neymar. Aí vocês já sabiam quem era, né? Neymar todo mundo conhece, não é meu primo não, viu gente? Mas aí todo mundo conhece, só um exemplo, só uma ilustração. Então aqui esse Tiago era alguém muito conhecido. Por isso Judas podia se apresentar só como Judas, irmão de Tiago. E quem era esse Tiago tão conhecido aqui? Quem era esse Tiago? Irmãos, esse Tiago era o Tiago, irmão de Jesus. Dá uma olhadinha aí em Gálatas 1,19. Depois de Coríntios, vou voltar aí um pouquinho, antes de Efésios. Gálatas 1,19. Olha o que o texto diz. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando Paulo ele foi para Jerusalém, quando chegou lá, ele disse, eu só encontrei lá Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus. Esse Tiago, ele era o pastor da igreja de Jerusalém, a igreja mais importante daquele momento. Isso aparece lá em Atos 15, nós não vamos ler aqui, mas você pode ler depois. Há um concílio, uma reunião lá, e quem toma a frente, quem toma a palavra, estava Pedro presente, estava Paulo presente, mas quem se pronuncia? Tiago, irmão do Senhor. Então era uma figura que todo mundo conhecia, todos os cristãos conheciam, dada a sua proeminência, tanto por ser o pastor de Jerusalém, quanto por ser irmão do Senhor, irmão de Jesus. Então, olha esse detalhe. Judas é irmão biológico de Tiago. E é também irmão biológico de Jesus. Jesus. Algo interessante para nós aqui. Pastor e Jesus tinham irmãos. Vamos dar uma olhadinha nos textos bíblicos aqui, porque eu sei que às vezes algumas pessoas não sabem disso. Olha Marcos capítulo 6, verso 3. Marcos 6, verso 3. Olha o que diz. Não é este o carpinteiro, falando de Jesus, né? Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Percebeu aí? Eles falando de Jesus. Não é esse aí, não é aquele que a gente já conhece, ó. Eles admirados porque Jesus estava realizando feitos poderosos ali. Esse daí não é o filho do carpinteiro do José, filho da Maria, irmão do Tiago, irmão de Judas. Vocês viram o nome do Judas aí? Dá uma olhadinha no outro texto. Mateus, capítulo 13, versos 55 e 56. Só voltar mais um pouquinho antes de Marcos. Mateus 13,
55 e 56. Olha o que diz aqui. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Então Jesus, ele tinha irmãos. E não apenas tinha irmãos, ele tinha irmãs também. E aqui descreve o nome de alguns dos seus irmãos. E entre eles está Judas. E está também Tiago. Então nota que Judas, quando ele começa a sua carta, ele podia se apresentar como Judas, irmão de Jesus. Mas ele não se apresenta assim. Ele podia dar uma carteirada, né? E vocês sabem com quem é que vocês estão falando? É Judas, irmão de Jesus. Teve um tempo que a Aline trabalhava numa livraria evangélica e chegou lá uma vez uma mulher e eu não sei, ela não estava gostando de alguma coisa lá e ela pegou e disse assim: olha, vocês sabem com quem que vocês estão falando? Eu sou a fulana, irmã do pastor fulano de tal. Grande coisa, né? Ela dando a carteirada, né? Usando o irmão. Aqui, Judas não faz isso. Da mesma forma como Tiago, o irmão dele, que escreve uma das cartas também do Novo Testamento, a carta de Tiago, também não faz isso. Ele não se apresenta como Tiago, irmão de Jesus. Por quê, irmãos? E só uma outra questão aqui interessante, para a gente pontuar. Pastor, mas eu ouvi falar que Maria tinha tido só Jesus, que ela era virgem e que ela nunca teve relação com José. Irmãos, essa é uma doutrina que é defendida principalmente pela Igreja Católica Romana, né? Mas biblicamente não se sustenta. O que o texto fala é Mateus capítulo 1, verso 25. Dá só uma olhadinha nesse texto para você entender bem. Mateus 1, 25. Ele diz assim, a partir do 24, tá? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Aí olha o 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Na minha tradução, tá assim. Ele não teve relação enquanto ela não deu à luz. Na sua tradução, talvez esteja mais claro ainda do que está na minha aqui. Até que ela deu o filho, e aí na sua tradução provavelmente está mais literal, está assim, ó, o primogênito. Na minha tradução aqui ela não coloca, né? Diz apenas um filho. Mas literalmente, o primogênito. Qual é a ideia aqui? Jesus foi o primeiro filho. E enquanto José e Maria estavam esperando por Jesus, de fato ele não teve relação com ela. Ela foi virgem durante todo esse período. Mas depois que Jesus nasceu, José então, depois que ele teve o primogênito, o primeiro filho, José e Maria tiveram então outros filhos, que de fato eram filhos naturais dos dois, de José e Maria. E não tinha problema nenhum, não era pecado nenhum. O marido casar com a sua esposa e ter filhos, na Bíblia inteira isso é tratado como bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Isso não diminui de maneira nenhuma o caráter, a santidade, nem de Maria, nem de José. Eles eram casados. E o natural e o que agradava ao Senhor, que diz crescei e multiplicai, era que eles tivessem filhos. Era sinal da bênção do Senhor, uma família com filhos. Então José e Maria foram abençoados pelo Senhor com muitos filhos. A gente viu o nome aqui de pelo menos 4 irmãos de Jesus, fora as irmãs, que o texto não menciona para nós. Bota apenas no plural, né? Foram algumas irmãs que eles tiveram também. Mas Judas, quando ele vai aqui se apresentar e ele vai batalhar pela verdade, Judas, ele não está preocupado com a sua própria reputação. Ele não está querendo chamar atenção para ele, fama para ele. Ele não se apresenta como, quem está falando aqui é Judas, irmão de Jesus. Não. Ele apenas menciona o seu irmão de Tiago, para que todo mundo saiba quem é que está escrevendo. E de Jesus, o que ele diz? Judas, servo de Jesus Cristo. Ele se coloca como servo. Porque ele entendeu, Jesus é o Senhor. Ele era meu irmão, mas ele é também o meu Senhor, o meu Salvador. Eu sou só um servo dele.
foi um servo dele. Maria reconheceu isso. Como posso ser a mãe do meu Salvador? Ela chama Jesus de seu Salvador. Todos eles, quando entenderam quem Jesus é, se colocaram aos seus pés como servos. Ele é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele é, ao mesmo tempo, também o nosso irmão mais velho. Agora que nós somos alcançados e recebidos na família de Deus, nos tornamos filhos por adoção de Deus, irmãos de Jesus. Mas ele também é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e por isso nós somos servos dele. Tudo que o Judas escreve aqui, tudo que ele quer é servir a Jesus, é promover a glória de Jesus. Ele não quer promover a si mesmo, ele não quer lucrar com o seu título, a sua posição. Ele quer ser um servo, ele quer abençoar o povo de Deus, ele quer glorificar a Deus. Então a batalha que nós somos chamados para participar, a luta, a briga que ele nos chama a entrar, não é para aparecer, mas é pela verdade, é para a glória de Deus, é para a edificação do povo de Deus, é para proteger o povo de Deus. Agora, outro detalhe importante, tá? Esse Judas que está escrevendo para nós aqui, cresceu ao lado de Jesus. Imagina isso. Durante toda a sua infância, crescendo e vendo Jesus, conhecendo Jesus, conversando com Jesus, em algum momento, certamente, arengando com Jesus, né? Aprontando alguma coisa com Jesus. Todo dia, o dia todo, por anos e anos e anos, Judas estava do lado do seu irmão Jesus. Talvez tenha havido um momento na vida de Judas que Jesus tenha se colocado como uma espécie de pai para ele. Por quê? Alguns teólogos entendem que provavelmente José, ele morreu em algum momento entre os 12 anos de Jesus e o início do seu ministério público. Jesus ali estava com seus 30 anos. Por quê? Porque a última vez que a Bíblia menciona José é exatamente naquele episódio que ele leva Jesus lá para Jerusalém. Depois daquilo nós não temos mais informação sobre José. E quando a família de Jesus ela entra em cena de novo, está lá Jesus, Maria, alguns dos seus irmãos, naquela festa nas bodas de Caná, né? No casamento de Caná, onde Jesus vai transformar água em vinho. Interessante, a sua mãe está lá, mas não há menção nenhuma do seu pai. E em todo o evangelho vai aparecer a sua mãe, seus irmãos, mas o seu pai não aparece mais. Então, há uma possibilidade que em algum momento aí, entre os 12 e os 30 anos, José tenha morrido. E Jesus tenha tido que assumir, então, as responsabilidades ali como filho mais velho, de cuidar daquele lar, de trabalhar por aquele lar, e provavelmente de cuidar dos seus irmãos. Jesus pode ter sido, que é uma possibilidade, como uma espécie de pai para Judas, tá? Então a gente olha para tudo isso e a gente imagina o quê? Judas devia ser o maior fã de Jesus, né? Crescendo com ele, seu irmão mais velho, cuidando dele, liderando a família, dando todo o exemplo e testemunho que Jesus deve ter dado, sua santidade ali. Judas devia estar pronto para defender Jesus, assim, fosse o que fosse, acontecesse o que acontecesse. Devia ser o maior fã de Jesus, né? Nem sempre foi assim. Não é bem assim. Isso vai nos ensinar uma outra coisa, irmãos. O tipo certo de pessoas que vão entrar na batalha pelo que realmente importa, nem sempre foi o tipo certo de pessoa. Nem sempre se importou e lutou pelo que importa. Essa é a verdade sobre Judas. Dá uma olhadinha comigo em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Antes da gente ler aqui, deixa eu só dizer uma coisa para vocês sobre Marcos capítulo 3. Se a gente lesse o capítulo todo, que vinha antes e tudo mais, a gente iria perceber que Jesus está aqui no seu ministério. Ele está curando pessoas, ele está fazendo milagres, ele está atraindo multidões, é isso que Jesus está fazendo. Mas ao mesmo tempo, Jesus começa a atrair também a ira de algumas pessoas poderosas, a ira
de alguns religiosos que estavam enciumados com tudo isso, estavam até alguns preocupados com tudo isso, achando que ele estava vindo e quebrando a lei de Deus, distorcendo as coisas, que era uma ameaça para a fé judaica. Então alguns desses homens, eles vão se levantar aqui e vão questionar: como é que esse homem ousa curar no sábado? Eles não se preocupam que Jesus está restituindo a vida ou a saúde a uma pessoa que estava sofrendo por anos no sábado. Eles se preocupam porque foi no sábado. No sábado não pode. Como é que esse homem ousa ser chamado de filho de Deus? Esses eram os questionamentos aqui. Então a gente chega no capítulo 3 e olha o verso 21 do capítulo 3. Diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Quando a família de Jesus ouviu falar sobre o ministério dele, o que ele estava fazendo, o texto diz o quê? Eles saíram para trazer Jesus de volta à força. Talvez na sua versão talvez tenha até assim, para prender Jesus. Porque qual era o julgamento deles? Eles olharam para Jesus, para o ministério de Jesus, e eles disseram o quê? Ele está fora de si. Ele está louco. Judas estava entre esses aqui, como irmão de Jesus. Foi lá os irmãos, a mãe dele, atrás dele. Olha o verso 31. Ele diz: então chegaram, olha quem chegou, a mãe e os irmãos de Jesus. Maria, seus filhos, os irmãos, Tiago, Judas, Simão. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Os irmãos de Jesus estavam ali. E no julgamento de Jesus, eles não estavam ali para fazer a vontade de Deus. Eles estavam ali porque eles duvidavam. Porque eles não acreditavam em quem Jesus era. Porque eles não se alegravam com o que Jesus estava fazendo. Eles queriam levar Jesus à força. Eles achavam que Jesus estava louco. E por isso Jesus diz: minha família verdadeira é a família do meu Pai, do meu Deus, que faz a vontade do meu Pai, do meu Deus. Dá uma olhadinha comigo também em João, capítulo 7, verso 5. Olha o que o texto diz. Pois nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Sabe, esse texto de João 7 é um texto assim muito chocante para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o verso 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia. Por que estava longe da Judéia? Porque intencionalmente ele quis ficar longe da Judéia. Olha o texto. Porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. O pessoal na Judéia queria matar Jesus. Jesus sabia disso e por isso ele disse: eu vou ficar um tempinho aqui pela Galileia. Agora, olha os versos 3 e 4. Os irmãos de Jesus lhe disseram: o que esses irmãos vão dizer para ele? Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Olha o discurso deles. À primeira vista a gente pode olhar e pensar assim, né? Os irmãos estão com Jesus. Eles estão dando aqui uma estratégia de marketing para Jesus, né? Senhor, aqui na Galileia ninguém vai te reconhecer. Ninguém vai ficar admirado com ninguém na Galileia. Vai lá para a Judéia, lá que é o centro do negócio.
Aí lá, começa a fazer as coisas, teus discípulos lá vão ver e a fama vai surgir, o pessoal vai vir atrás de ti. Não é isso não? Só que o verso 5 diz o quê? Pois nem os seus irmãos criam nele. Irmãos, por que é chocante? O que estavam querendo fazer com Jesus na Judéia? Eles queriam matar Jesus. Jesus sabia disso, você acha que os irmãos dele não sabiam? E qual é o conselho dos irmãos? Porque eles não acreditavam em Jesus. Vai lá para a Judéia. Quem sabe pegam Jesus e resolvem o problema lá. Não é algo chocante? Os irmãos de Jesus talvez envolvidos aqui, possibilidade da morte dele. Por que isso? Por que esses irmãos agindo assim? Por causa da mentalidade, irmãos, que eles possuíam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? Alguns antropólogos, são aquelas pessoas que estudam o homem, a cultura humana, né, como os homens pensam, se comportam, o que eles produzem. Enfim, alguns antropólogos, eles já perceberam que culturas diferentes têm uma mentalidade diferente, um jeito de pensar e de ver as coisas diferente. Aqui, Jesus estava dentro de uma cultura oriental. Nós estamos numa cultura ocidental. O jeito do ocidental pensar é diferente do jeito do oriental pensar em alguns aspectos. Deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, a diferença entre o modo como nós aqui do Ocidente pensamos e as pessoas do Oriente pensam. No Ocidente, a nossa cultura geralmente ela é marcada pelo seguinte contraste, que nos preocupa: culpa e inocência. Certo? No Oriente não é assim. O que marca aquela sociedade são dois contrastes também. Mas lá é honra e vergonha. Isso é que é central para eles. Enquanto a gente está preocupado com culpa e inocência, eles estão preocupados com honra e com vergonha. Certo? O que isso implica? Aqui no Ocidente, nós pensamos muito em termos de individualidade. Eu, tá? A minha liberdade, os meus direitos, as minhas responsabilidades, as minhas consequências. O que eu faço traz impacto sobre mim. Então, eu assumo os riscos. Eu sou responsável. E eu tenho direito. E essa é a minha liberdade. No Oriente não é bem assim. No Oriente, eles estão preocupados não com o indivíduo em si, mas com o coletivo. Tá? Com a sociedade, com a comunidade. Então, eles estão pensando sobre como eu afeto essa comunidade. O que eu vou fazer pode trazer consequências para a comunidade, não só para mim. Olha a outra diferença. Eu penso sobre o que faz sentido para mim. O que importa é o que faz sentido para mim. A minha consciência tranquila. Independente do que os outros vão achar ou não. Tá vendo o centro do indivíduo? No Oriente não é bem assim. O que eles vão falar, o modo como eles vão se comportar, como eles vão agir, até o que eles vão crer, eles pensam, isso traz honra para a minha comunidade, para a minha família, para a sociedade, ou isso traz vergonha para a minha comunidade, para a minha cidade, para o meu país, para a minha família. Aqui no Ocidente nós pensamos, eu estou preocupado com o que é certo e o que é errado. Eu estou preocupado se eu sou inocente ou se eu sou culpado. É isso que me preocupa. No Oriente, eu estou preocupado com o como eu sou visto pela sociedade. Como a sociedade me enxerga e me vê. No Ocidente, eu me sinto culpado pelo que eu fiz. Se eu fiz isso, então sim, eu sou culpado e eu me sinto culpado. No Oriente, eu me torno mal. Dependendo de como a sociedade me vê. A sociedade me vê assim, então eu sou mal, eu me torno mal. No Ocidente, nós resolvemos o problema através de arrependimento e perdão. Se eu errei, se eu fiz o que era errado, eu me arrependo e eu peço perdão, eu faço a minha parte. No Oriente, eu só posso resolver o problema através de uma redenção social. A sociedade agora me dando carimbando ali de que realmente agora eu sou uma pessoa honrada. A sociedade tirando a vergonha de mim. Tem um teólogo, inclusive, que ele é oriental, mas viveu no Ocidente por muito tempo, então ele percebe como essas mentalidades elas
elas mudam, e ele diz que tem algo profundamente oriental que está sendo trazido para dentro do Ocidente, que é o que o pessoal anda falando aí de cultura do cancelamento, né? O que é a cultura do cancelamento? Não interessa o que eu fiz, não interessa se eu pedir perdão ou não, pois o que interessa é como a sociedade me vê. A sociedade vem toda e ela diz, você é mau, você não presta, e pronto. E não tem mais o que eu possa fazer. A não ser que a própria sociedade depois venha e diga assim, não, bichinho, se arrependeu, e está tudo bem, e está resolvido. Então aqui, no caso de Jesus, a mentalidade de seus irmãos era uma mentalidade oriental. E eles olhavam então para Jesus e o ministério de Jesus, e o que eles pensavam? Ele está trazendo vergonha para a nossa casa, para a nossa família. Ele está brigando com o povo lá que é o líder de Israel, são os líderes de Israel, os líderes religiosos. Então, isso daí vai amaldiçoar a nossa casa, a nossa família. Se a gente não fizer nada, essa pecha vai pegar sobre nós. Se fosse uma mentalidade ocidental, eles iam dizer assim, tem nada a ver com Jesus. Jesus lá, ele fez lá os BOs dele, ele que resolva. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas na mentalidade oriental, não é assim. É por isso, irmãos, que em alguns países, ali pelo Oriente Médio, por exemplo, uma jovem, ela é estuprada, por exemplo, e a própria família, os pais, os irmãos dela ali, vão lá e apedrejam ela. Alguns países islâmicos é assim. Sabe por quê? Porque ter aquela jovem estuprada traz a vergonha para toda a família. E não tem como resolver esse problema da vergonha, senão eliminando aquela vergonha. Arrancou a honra da família. Aqui, a ideia era muito parecida. Só tinha um jeito de trazer a honra para a família, era eliminar o problema da vergonha. Era tirar Jesus de cena. Era a responsabilidade dos irmãos aqui mostrar para a comunidade que eles não aprovavam aquilo, que eles estavam contra aquilo, contra o ministério de Jesus. Agora perceba, Judas, que está nos convidando agora, pessoal, vamos lutar pela fé, vamos lutar pelo que importa, vamos lutar por Jesus, pelo que ele ensinou. Esse mesmo Judas, um dia ele estava lutando contra Jesus. Esse Judas aqui, ele já foi como eu e você. Ele já foi como um de nós. Ele já duvidou de Jesus. Ele já traiu Jesus. Houve um momento em que ele não cria em Jesus. Embora tenha passado tanto tempo ao lado de Jesus, ele não cria em Jesus. Alguém que pecou contra Jesus. Alguém que não viveu para Jesus. Alguém que não estava pronto para obedecer a Jesus. Durante muito tempo da sua vida, ele não estava pronto para obedecer a Jesus. Muito menos estava pronto para morrer por Jesus. É esse Judas aqui. Então você pode olhar para a sua vida e você pode pensar, eu não sou perfeito. Eu estou tão longe de ser perfeito. Eu muitas vezes tenho andado tão longe de Jesus. E o que o texto nos ensina aqui é que ainda há tempo para você, ainda há tempo para mudar, ainda há tempo para transformação, porque um dia essa era a realidade de Judas. E algo aconteceu, e pegou aquele homem que não se importava, ou pior, que se opunha a Jesus, e transformou ele nesse homem que está escrevendo para nós agora, dizendo, vamos lutar por Jesus. Houve tempo para Judas, há tempo para você hoje, há tempo para você hoje. E aqui nós aprendemos uma terceira coisa muito importante. O tipo de pessoa certa, daqueles que realmente lutam e vão lutar pelo que importa, é o tipo de pessoa que precisa passar pela transformação do Senhor. Precisa ser transformado para se importar, para começar a se importar e assim começar a lutar. Judas precisou disso na vida dele. Eu e você precisamos disso na nossa vida. O que foi que aconteceu com Judas? Que pegou aquele Judas, que estava sugerindo até para Jesus ir para a Judéia, arriscar a vida e ser morto por lá. Esse Judas que não acreditava em Jesus. O que foi que mudou? O que aconteceu?
Dá uma olhadinha comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 7. 1 Coríntios 15, 7. Aqui Paulo começa a falar sobre a ressurreição de Jesus. E ele diz que quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para algumas pessoas. Ele apareceu para os 12 apóstolos. Ele apareceu para mais de 500 pessoas que ainda estavam vivas. Muitas delas ainda estavam vivas nos dias que Paulo estava escrevendo essa carta. E aí no verso 7 ele diz: depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Dá uma olhadinha em Atos, capítulo 1, verso 14. Volta um pouquinho aí, Atos 1, 14. Atos é escrito depois da ressurreição de Jesus. Na verdade, Atos começa no capítulo 1, com Jesus ressuscitado, passando 40 dias com seus discípulos, ensinando a eles sobre o reino de Deus. E aí dá uma olhadinha o que acontece. Atos, verso 14, Atos 1, 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, os discípulos de Jesus, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nota, aquele Judas que não seguia Jesus, que queria arrancar Jesus de cena, que não cria em Jesus, agora, depois da ressurreição de Jesus, está reunido com os discípulos de Jesus, orando, juntos ali, confiando, crendo, vivendo para Jesus. O que aconteceu com esse Judas? Em algum momento, ele teve um encontro com Cristo ressuscitado. O texto não nos diz que Jesus apareceu diretamente para Judas. O texto que nós lemos lá em 1 Coríntios diz que ele apareceu para Tiago, o irmão de Judas, que era igualzinho a Judas, que também não cria em Jesus, que também procurava tirar Jesus de cena, que achava que Jesus estava louco. Um dia teve uma coisa que revolucionou completamente a vida de Tiago. O irmão dele, ressuscitado, apareceu para ele. E não apareceu só para ele. Nós não sabemos se entre aqueles 500 e mais de 500 irmãos Jesus apareceu. Sabemos se entre eles estava Judas. Mas sabemos que Tiago estava. Então, eu não sei se o encontro que Judas teve com Jesus, Cristo ressuscitado, foi um encontro onde ele viu com seus próprios olhos, ou se foi um encontro que ele teve, muito provavelmente, através da experiência do irmão dele. Tiago viu, e quando Tiago viu, aquilo mudou tudo na vida de Tiago. E aquele Tiago, um dia Judas, que estava lá do lado de Tiago, juntando forças contra Jesus, um dia Tiago chega para Judas e ele diz: eu não posso mais, algo aconteceu, a minha mãe está certa em segui-lo, nós temos que segui-lo porque eu vi ele ressuscitado, eu vi com os meus próprios olhos, e eu agora estou pronto para morrer por ele. Eu não preciso me esconder mais, não importa o que vão fazer comigo, eu não preciso ter vergonha. Ele é o Salvador, ele é o Messias prometido, o nosso irmão. Muito provavelmente essa transformação na vida de Tiago pode ter tido esse impacto. E a mensagem de Jesus então começou a fazer sentido para Judas a partir de então. O fato é que esse homem que se opunha a Jesus, de repente agora se torna um missionário e vai falar de Jesus. Dá uma olhadinha comigo em 1 Coríntios 9, 5. 1 Coríntios 9, 5. Paulo, defendendo aqui o seu ministério, ele diz uma coisa interessante para nós. Olha o que ele diz. Primeiro, dá uma olhadinha no verso 3, 4 e 5, para a gente entender bem o contexto. Ele diz: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Paulo falando. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar?
que Paulo está dizendo? Paulo estava falando da sua experiência. Ele diz, gente, será que eu e Barnabé estamos viajando cidade após cidade, pregando o evangelho, plantando igrejas, nós não podemos nos casar, não podemos levar esposas com a gente, como fazem quem? Os apóstolos e os irmãos de Jesus? Será que nós não podemos ser mantidos pela igreja para sermos esses missionários, assim como fazem Pedro, os apóstolos e os irmãos de Jesus? Então nota que os irmãos de Jesus, eles se tornaram o quê? Missionários. E eram mantidos pela igreja, enviados pela igreja para pregar o evangelho. Judas era um desses. Ele não era um apóstolo, ele não se apresenta como apóstolo na sua carta, mas ele estava nessa função de pregar o evangelho, anunciar o evangelho, plantar igrejas, a tal ponto de poder escrever essa carta aqui e dizer, irmãos, eu estou aqui para falar com vocês, porque eu me importo com vocês e a gente precisa lutar pela fé. Judas era um desses missionários. Alguns cristãos antigos, período ali dos primeiros séculos, eles escreveram algumas coisas falando sobre Judas. É interessante que eles falam até sobre os netos de Judas. Ele diz que os netos de Judas, um homem chamado Eusébio de Cesareia, escreveu um livro chamado História Eclesiástica, logo nos primeiros séculos ali, e ele fala que os netos de Judas, irmão de Jesus, eles foram presos por Domiciano, que era um imperador da época, porque Domiciano teria começado uma perseguição aos descendentes de Davi. Ele tinha ficado preocupado, mais ou menos como Herodes ficou preocupado, né, com esse Messias, com esse rei que vai vir aí dos judeus. A preocupação dele era que houvesse novamente uma crise ali, política, guerra civil. Então ele começou a tentar prender. E aí ele manda chamar. É engraçado também, porque os netos de Judas, eles foram denunciados exatamente pelos hereges, por aqueles que eram contra a doutrina de Judas aqui, e que então tentavam desviar a igreja, ou saíam da igreja e fundavam outras igrejas. Eles vão e denunciam os netos de Judas para o imperador. Eu conheço uns ali que são descendentes de Davi, porque a família de José, Maria ali, era descendente de Davi. E quando eles chegam lá diante de Domiciano, eles de fato falam, sim, nós somos descendentes de Davi. E eles então falam sobre o reino de Deus, que não é desse mundo. E eles pregam então o evangelho ali. Aí Domiciano pergunta, e quanto é que vocês têm de dinheiro aí, de renda? Aí como eles tinham uma renda baixa, Domiciano disse, vocês são ninguém, pode mandar isso embora aí que eles não vão fazer nada não. E dispensam eles. Mas aí o texto vai dizer que eles passaram a liderar a igreja. Os netos de Judas eram líderes da igreja, impactados muito provavelmente pela fé do seu pai, do seu avô. Eles estavam prontos ali para defender Jesus mesmo diante do imperador que poderia matá-los. E, inclusive, na verdade, no livro de Eusébio, vai dizer que eles vão morrer por causa da sua fé, não sobre o imperador Domiciano, mas sobre o imperador Trajano, que vai e persegue, mata muitos cristãos, entre eles os netos de Judas. O que foi que mudou na vida de Judas? De um perseguidor de Jesus, de alguém que não cria, para agora um missionário, pronto para pregar o evangelho, pronto para morrer por Jesus, se necessário for. O que mudou nesse homem que está agora lutando pela fé e nos convidando a lutar também, junto com ele, pela fé, pelo que importa? Foi aquele encontro com Jesus. Foi a mensagem do evangelho que chegou até ele e fez ele enxergar Jesus do jeito que ele nunca tinha enxergado antes. Tantos anos vivendo com Jesus. Mas agora ele enxergava Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Eu fico pensando como Judas lidou com isso. Quando de repente a ficha caiu, e de repente ele começou a pensar, quanto tempo eu desperdicei ao lado dele? Quanto tempo eu passei ao lado dele e eu não valorizei? Eu desperdicei. Judas, eu penso que ele tinha duas alternativas. Uma delas era se entregar à amargura, como o outro Judas Iscariotes. A outra delas seria, eu perdi tempo, mas eu não vou perder mais. Eu vou me entregar completamente para esse Jesus.
Eu vou viver e morrer por ele. E essa é a alternativa que ele escolheu, porque ele se tornou um missionário, que agora ia gastar a sua vida para fazer o seu Jesus, o seu irmão e seu Salvador, o seu Senhor conhecido agora diante de todos. Irmãos, essa experiência que Judas teve é a mesma experiência que todos nós aqui, que um dia tivemos um encontro com Jesus, também tivemos. Um dia Jesus veio ao nosso encontro. Nós não o vimos com os nossos olhos, mas nós ouvimos o seu testemunho, que chegou até nós, através dos seus apóstolos, através dos seus irmãos, através dos seus discípulos, através dos nossos irmãos. Essa mensagem chegou até nós. E um dia nós que estávamos lá longe, um dia nós que estávamos lá sem nos importar, ou até talvez fazendo oposição a Cristo, ao Evangelho, à igreja, um dia Jesus veio com doçura ao nosso encontro. Ele veio com poder ao nosso encontro, ele veio com amor ao nosso encontro, e tudo mudou. Um dia eu que só me importava comigo, comecei agora a me importar com ele. Um dia eu que só me importava comigo, comecei a me importar com os perdidos e pregar o Evangelho aos perdidos. Um dia eu que só me importava comigo, comecei a me importar com a igreja, com os meus irmãos na fé. Um dia eu que só me importava comigo, comecei a me importar com a glória do Senhor. Essa é a experiência de Judas. Está pronto para morrer pelo Senhor. Essa é a experiência de Judas. É esse homem aqui que escreve e agora nos convida. Vamos comigo. Vamos entregar as nossas vidas assim. Vamos viver, vamos lutar e morrer por Ele. Essa era a vida de Judas. Esse é o convite para nós. E o que nós aprendemos com tudo isso? Primeira coisa eu quero perguntar para você. Você teve um encontro verdadeiro com Jesus? Houve um dia que Ele abriu os teus olhos e você viu o seu amor do jeito que você nunca tinha visto antes. Você entendeu que você não merecia nada, você não valia nada, porque você vivia pecando contra o Senhor. Uma vida que desagradava o Senhor. Você não estava nem aí pelo Senhor. Mas então você entendeu que Ele, sendo santo, puro, perfeito, sendo Deus, Ele se fez homem. E todo o teu castigo, toda a tua culpa, todo o teu pecado, a ira de Deus deveria cair sobre você. Ela caiu sobre Ele naquela cruz. Ele tomou o teu lugar, Ele disse, caia sobre mim. E foi moído naquela cruz. Por pecados que eram meus, não eram dele. E Ele ressuscitou com uma garantia. O Pai aceitou. Aqueles que creem em mim vão ressuscitar comigo para sempre. Você passou por essa experiência e você entendeu, Senhor, eu não presto para nada, mas está aqui a minha vida, toma a minha vida. Eu quero agora viver e entregar o resto dos meus dias por Ti, para fazer o Teu nome conhecido. Você passou por essa experiência. Um dia, você estava indiferente, não estava nem aí. E então chegou um outro dia, em que Ele te capturou. E você olhou e disse, eu não posso mais viver como eu vivia antes. Eu não posso mais viver sem Ele. Eu tenho que viver com Ele, para Ele, pelo resto dos meus dias. Essa é a sua experiência. Eu agora desejo a Ele. Eu o amo porque Ele me amou. Eu quero servi-lo porque Ele me serviu. Ele importa mais do que a minha vida. Essa é a sua experiência. Se você diz, esse sou eu hoje, o que eu digo para você é se entregue completamente, mais e mais a conhecê-lo, a amá-lo, a servi-lo, a viver para Ele. Busque saber como, Senhor, eu posso te agradar mais. Agora talvez a sua experiência seja, um dia eu já fui assim. Um dia Ele veio ao meu encontro. E eu queria viver completamente para Ele, morrer por Ele. Mas hoje eu me sinto frio. Eu me sinto fraco, eu me sinto abatido, apático. O que eu digo para você é que Ele é aquele mesmo Jesus. É aquele mesmo Jesus que morreu por você. O amor dEle ainda está disponível. Ele ainda te sustenta mesmo na tua pequena fé. Então, corra para Ele, para que o seu coração arda por Ele mais uma vez. Aqueles discípulos do caminho de Emaús, depois da cruz de Jesus, da crucificação de Jesus, eles iam abatidos, eles iam pensando, acabou a nossa esperança, achávamos que era Ele, mas não é mais, estavam abatidos sem fé.
E Jesus encontrou com eles no caminho. E quando Jesus começou de novo a alimentá-los com a sua palavra, começou a alimentá-los com o Evangelho, começou a alimentá-los com quem Ele realmente era, eles sabiam que era Jesus que estava do lado deles, mas de repente eles perceberam. E o que eles disseram um para o outro, você não percebeu? Como o nosso coração ardia enquanto Ele falava conosco sobre essas verdades. Esse é o mesmo Jesus, Ele ainda pode fazer isso na sua vida. Corra para Ele, não dê paz ao seu coração. Corra para Ele, se alimente dEle. Ouça sua palavra, cante louvores a Ele, que tragam de volta a você a esperança que um dia Ele te deu. Mas não desanime. Ainda há tempo para lutar. Ainda há tempo para se importar. E Ele pode transformar tudo na sua vida. Talvez você se pergunte, pelo que importa lutar? Pelo que eu devo lutar? Nós vamos ver ao longo dessa série algumas coisas. Pelo Evangelho, por Cristo, por sua vontade, pelo seu reino, pelos perdidos, pela igreja do Senhor. Por tudo isso vale a pena lutar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é como lutar. Como eu posso lutar? Como é que Judas lutou? Ele viu as necessidades da igreja, o perigo da igreja, e ele se colocou à disposição para servir. Ele serviu aqui escrevendo essa carta, para ajudar aqueles irmãos. Ele não se preocupou com o custo que aquilo podia trazer para ele. Ele estava mexendo com gente vil, com gente má, com gente que poderia ficar irado contra ele, se levantar contra ele, fazer calúnias contra ele, tentar destruir a sua reputação, até matá-lo talvez. Mas ele não se importou com isso. Nota o que os falsos mestres fizeram com os netos dele. Entregaram os netos dele para serem julgados diante do imperador, correndo o risco de morrerem. Ele não se importou com isso, porque Jesus valia mais do que a própria vida. Ele lutou sim, olhando para Jesus, para o valor de Jesus. Ele pregou, ele buscou alcançar os perdidos, fazer Jesus conhecido aos outros, como um dia Jesus se fez conhecido a ele. Ele se tornou um missionário. Foi assim que ele lutou. O Senhor nos chama também, irmãos, a compartilhar essa palavra com outras pessoas que estão longe, que não tiveram acesso ainda a ouvir o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Então, o que eu digo para você é: se coloque aos pés de Jesus e pergunte para Ele: como é que eu posso ser útil para Ti, Senhor? Como é que a minha vida pode trazer glória ao Teu nome? Como as pessoas podem ver a Tua beleza através de mim? Como, Senhor, eu posso trazer edificação para o Teu povo, ser útil para ajudar os meus irmãos? Como, Senhor, eu posso ser útil para ver o Teu reino avançar, para alcançar outras pessoas, para alcançar os perdidos? Como eu posso ser instrumento de salvação nas Tuas mãos? É assim que a gente luta. É dessa forma que Judas lutou. E é assim que Ele espera que nós nos juntemos a Ele e lutemos pela fé. Batalhemos pela fé que nos foi entregue de uma vez por todas. Vamos orar nesse momento?